cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós, pecadores, ele verteu. Sim, neste sangue lavados, com roupas que dão salvação, pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Se nestas chagas há pureza para o mais pobre pecador,
teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite, amados, graça e paz. Amém, igreja? Bem, mais uma vez aqui estamos na presença do Senhor, nesse dia que é dia do Senhor, com o propósito de estarmos estudando a palavra do nosso Deus. No domingo passado fomos impedidos de termos o nosso encontro presencial por conta do decreto municipal, mas agora houve uma flexibilização para que pudéssemos retomar as atividades presenciais, contudo, mantendo ainda todas as restrições. Então, eu peço que vocês observem com muita atenção, aí a demarcação dos bancos, para que assim possamos estar respeitando o decreto municipal estabelecido, tendo em vista que temos informação de que o Comitê em Combate à Pandemia estará, dentro do possível, fazendo fiscalizações sobre o cumprimento ou não do decreto. Então, é preciso que nós estejamos respeitando isto. Por isso, em razão de termos também a medida do distanciamento social aqui no ambiente, bem como também o número restrito a 30%, então estamos orientando que os irmãos que estão na IBD não estejam no culto à noite, ou vice-versa, aqueles que vêm para o culto à noite não venham para a IBD presencialmente, mas estejam nos acompanhando online
né, em um dos momentos que estamos aqui presencialmente realizando as nossas atividades. Esperamos em Deus que essa pandemia passe e possamos então voltar à normalidade. É preciso termos paciência e aguardarmos no Senhor para que assim tenhamos esse retorno à vida normal enquanto igreja das nossas atividades. Bem, sendo hoje o segundo domingo do mês e ontem, domingo passado, era o primeiro domingo, dia de celebração da Santa Ceia, conforme nós havíamos dito, caso pudéssemos estar presencialmente neste domingo, então estaríamos ministrando a ceia nas duas oportunidades. Então, na abertura da nossa EBD, vamos ter este momento de tomarmos parte da mesa da comunhão. E eu convido a igreja a abrirmos a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 27 ao versículo de número 30. A carta de Paulo aos Filipenses traz como tema: alegrai-vos sempre no Senhor. Então, é uma carta que nos estimula a vivermos a alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. E participar da ceia do Senhor é uma celebração, pois nós celebramos a vitória que temos em Cristo Jesus. Esta vitória vamos concretizá-la na sua plenitude, quando Cristo voltar com poder e glória para consumar os séculos e assim para estar completando a boa obra que Ele já realizou em nós, quando nós então cremos nele em razão do seu sacrifício e ressurreição, que já são fatos ocorridos. Então, devemos permanecer firmes no nosso compromisso com Jesus. Então, Paulo está nada mais trazendo esta ênfase de estarmos firmes no propósito de estarmos servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao versículo de número 30. Nos coloquemos em pé para fazermos esta leitura. A unidade cristã na luta. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém, igreja? Ainda em pé, vamos entoar o hino de número 93. Hino de número 93 do nosso hinário. Este hino é o hino que traz-nos a verdade de que a nossa fé, ela deve estar posta somente em Jesus. Pois em Jesus nós temos a salvação pela sua graça manifesta no seu sacrifício, no seu sangue vertido na cruz por nós, na cruz do Calvário. E os elementos da ceia, o cálice e o pão, trazem justamente a simbologia deste sacrifício. Por isso o Senhor Jesus, ao instituí-lo, o sacramento da ceia, ele disse: fazei isto em memória de mim. Então vamos trazer à memória a história da redenção no Calvário, na via dolorosa, e assim reafirmarmos o nosso compromisso, firmado por nós na nossa profissão de fé. Quando confessamos a Jesus diante dos homens,
de ter Ele como nosso Senhor e Salvador. Então louvemos ao Senhor cantando esta verdade de que devemos estar firmes na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Eu convido o presbítero Marcos, que está conosco, da primeira igreja, da Igreja Central de Cuiabá, para que esteja orando ao Senhor, rogando que Deus esteja firmando e fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus, ainda mais num contexto adverso no qual estamos vivendo, e outros contextos adversos que virão, com certeza, que a igreja do Senhor Jesus permaneça fiel. Amém, ó Deus. Pedimos agora, Deus, que o Senhor possa manter-nos firmes, mesmo nos dias difíceis, lutas que temos enfrentado. Ó Deus, que possamos enfrentar e sabermos, ó Deus, como acabamos de ler, que não foi dado somente a graça, ó Deus, de podermos sermos salvos, mas de padecermos também. Como cristãos devemos nos manter firmes, nos fortaleça, ó Deus, na fé, para que possamos, nesses dias, ó Deus, nos aproximarmos mais de Ti, estarmos mais próximos a Ti. Amém. Ó Deus, e que aquele, ó Deus, que está mais desanimado, aquele que está mais abatido, ó Deus, que o Senhor possa renovar as forças. Amém, Senhor. Fazer forte, ó Deus, para que possa passar por esse momento. Ajuda a tua igreja e todo mundo, ó Deus, os filhos do Senhor que estão padecendo e precisando de um milagre do Senhor. Ó Deus. Homens e mulheres que possam estar doentes, que o Senhor possa vir com a tua cura. Amém, Deus, Senhor. aproveitamos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não podemos fazer nada diante de uma situação como essa, mas o Senhor pode fazer essas doenças, esses vírus desaparecer. Isso é verdade. Nós pedimos, faz desaparecer, ó Deus, tem misericórdia de nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Nós cantamos no coro deste hino: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Olhando para o texto que lemos, meus amados, o apóstolo Paulo, provavelmente ele traz consigo uma preocupação, não apenas em relação à igreja de Filipenses, dos Filipenses,
em Filipos. Mas o apóstolo Paulo tinha esta preocupação com todas as igrejas. E em suas cartas nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele é enfático no que se refere a nós estarmos sendo perseverantes em mantermos a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo nos lembra que a caminhada cristã é uma caminhada marcada pelas lutas. Não existe evangelho sem luta. Então, o caminho trilhado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ir até a morte de cruz, sendo humilhado, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo acusado injustamente e sofrendo uma penalidade em meu e seu lugar, na morte de cruz. Esta caminhada de Jesus reflete também a caminhada da sua igreja. Como igreja do Senhor Jesus, nós estamos vivendo neste mundo em batalha. Há uma batalha espiritual que está sendo travada todos os dias. Temos adversários, conforme Paulo nos diz no texto, que se opõem à nossa fé. Temos um mundo que jaz no maligno. E o mundo no qual eu e você estamos vivendo nesse tempo pós-moderno é o mundo que está cada vez mais se opondo à palavra de Deus, se opondo a tudo aquilo que se chama evangelho. Temos também o inimigo de nossas almas, Satanás, que sabe que os seus dias estão contados. E por isso ele está aí, de forma furiosa, tentando de todas as maneiras atingir a igreja do Senhor Jesus, para que esta venha envergonhar o evangelho que ela diz ter abraçado e tem pregado. E temos além disso, meus amados, dentro de nós, uma natureza pecaminosa que ainda está presente em nós, a qual nós temos que lidar com ela, andando no Espírito para não satisfazermos as inclinações da nossa carne. Diante desta realidade, o apóstolo Paulo então nos lembra que a graça do Senhor Jesus, que foi manifesta para comigo e para com você, não é apenas para nos salvar, mas para padecermos por Cristo. Isto é, a igreja tem uma missão. A salvação que você recebeu em Cristo Jesus não é para você ficar só com ela, é para que você leve o evangelho a outras pessoas, para que também recebam esta salvação que você adquiriu pela graça. E essa disposição em anunciar e viver o evangelho implica em luta, em sofrimento, em perseguições, em dificuldades. Então o apóstolo Paulo admoesta aquela igreja a estar o quê? Vivendo a unidade da fé, permanecendo firmes. E aí diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e em nada estais intimidados pelos adversários. Então veja que o apóstolo Paulo nos admoesta que nós temos que viver do modo digno do evangelho, acima de tudo. Então temos que honrar o evangelho, temos que honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa o contexto, não importa as consequências disto, mesmo que você viver a sua fé em Cristo possa levá-lo à morte, honre este evangelho. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos deixou o exemplo. E por isso Ele disse que ninguém pode ser seu discípulo se não negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O que é a cruz que devemos tomar? Não é um problema que muitos afirmam: fulano é a minha cruz, isso é a minha cruz. Não é nesse sentido, mas é você estar disposto a pagar o preço, a padecer por Cristo, pela causa do evangelho. Meus irmãos, ao participarmos da ceia nesta manhã,
eu gostaria de estar fazendo-lhe uma pergunta. Você tem vivido do modo digno do Evangelho de Cristo? Acima de todas as coisas, você tem honrado o Evangelho que você abraçou? Ou você tem sido um vacilão, quando é pressionado pelo mundo, pelos amigos, pela mídia, pressionado pela sociedade aí fora que nega Cristo, você tem titubeado em não viver o Evangelho, em não manter a sua convicção, a sua fé. Quando as pessoas te pressionam a fazer algo que você sabe que não está de acordo com o Evangelho, que resposta você tem dado? Você tem ido com as pessoas, cedido à pressão? Ou você tem dito e demonstrado a sua firmeza em Cristo? É lamentável quando muitos crentes, para justificar certos comportamentos que o Evangelho não aprova, diz: eu não posso porque o meu pastor não deixa. A sua fé é no pastor ou é em Jesus? A minha igreja não deixa. Que evangelho você abraçou? O seu compromisso é com Cristo. Acima de tudo é com Cristo. Aí sim, depois você tem compromisso com a denominação onde você está congregando, que é o ministério presbiteriano, com a liderança desta igreja, mas o seu compromisso é com Cristo. E este compromisso com Cristo, ele tem que ser honrado em toda e qualquer situação. Então que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E que nesse tempo sobremodo difícil, no qual estamos vivendo, quando Deus está visitando o mundo com a sua ira, através desta pandemia, possamos manter a nossa fé firme no Senhor. Sabendo que a palavra de Deus está se cumprindo. E sabendo que não apenas é o problema da pandemia que deve nos causar alguma situação adversa, mas temos que lembrar que temos adversários que estão se levantando contra a igreja e vão se levantar até a consumação dos séculos. Satanás, a nossa natureza e o mundo que nos assedia, o mundo que jaz no maligno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, igreja? Curva a sua fronte, feche os seus olhos e passe um instante de oração silenciosa, e assim estaremos participando da ceia do Senhor. Senhor, neste momento aqui estamos diante da Tua presença. A Ti consagramos, ó Pai, os elementos que trazem a simbologia, o memorial da obra redentora do Teu Filho amado Jesus para conosco. A prova maior do Teu amor para com as nossas vidas. Pois o Senhor enviou o Teu Filho Jesus por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso coração se enche de alegria e também de gratidão, porque a Tua graça nos alcançou. A Tua graça salvadora. Só que esta Tua graça que nos alcançou nos traz uma responsabilidade, e a Tua palavra nos relembra esta responsabilidade, de que a Tua graça que manifestou para conosco, não é apenas para termos a salvação, mas também para estarmos vivendo neste mundo, padecendo, lutando pela causa do Teu Evangelho, testemunhando do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, proclamando a Sua palavra com os nossos lábios e com as nossas vidas. Ó Deus bendito, tem misericórdia da Tua igreja neste tempo, que a Tua igreja possa estar firmada num só espírito, num só propósito, lutando por este Evangelho, a despeito das circunstâncias, a despeito das perseguições, a despeito das pressões que o mundo possa nos impor, seja de uma maneira ou outra, que possamos, ó Pai, estar honrando, vivendo de modo digno do Teu Evangelho. Ó Deus, por isso nós clamamos, tem misericórdia de nós, povo do Senhor aqui em Guiratinga,
Se em algum momento, ó Pai, temos envergonhado o Teu Evangelho, se em algum momento, ó Pai, temos negado, ó Senhor Deus, a nossa fé, perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos para que possamos firmar a nossa fé cada vez mais no Evangelho que abraçamos, vivendo não o nosso Evangelho, mas o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nós revelado em Sua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia de nós, fortalece-nos para que possamos, ó Pai, entender e compreender que a mensagem do Evangelho que abraçamos implica em luta, em batalhas espirituais. E assim, ó Pai, possamos estar nos revestindo da armadura do Senhor, sendo fortalecidos pelo Teu poder, conforme a Tua palavra nos instrui, para podermos resistir os dias maus e permanecermos inabaláveis, para o louvor e para a glória do Teu santo e bendito nome. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, santifique a Tua igreja, quando agora tomo parte da mesa da comunhão. E que assim, ó Pai, tenhamos esta unidade da fé e do comprometimento contigo, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tomemos dos elementos e dele participemos. Vamos cantar o hino 299, fazendo dele a nossa oração de contrição e de consagração, quando participamos do pão e do cálice. Corpo que foi dado, que Jesus entregou para ser crucificado, e o seu sangue que foi vertido para nos purificar de todo pecado. Então vamos estar relembrando isto e pedindo ao Senhor. A igreja nesse tempo precisa ser fortalecida no poder do Espírito Santo. E este hino fortalece a tua igreja. É um hino que clama por avivamento, para que sejamos fiéis ao Senhor no nosso compromisso com Ele. Mesmo assentados, cantemos este hino. Possamos assim ser vivificados e fortalecidos e renovados na nossa fé. E que você, meu amado, possa tomar o propósito de seguir a sua jornada cristã, vivendo do modo digno do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo o povo de Deus nesse tempo, lutando pela causa evangélica. Amém, igreja? Bem, neste momento as crianças podem estar se dirigindo para o pátio para ter o ensino com a missionária Laís e a Adriele.
E teremos agora o ensino ministrado pelo missionário Mateus, na sua série, né, de estudos que já tem sido trazida à igreja. E também a minha classe de catecúmenos. Vamos lá para a nossa sala e que Deus abençoe a igreja, né, que possamos seguir a nossa jornada. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha um bom estudo em nome de Jesus. Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Hoje nós daremos continuidade à nossa série de ensinos dominicais, na qual estamos estudando este livro do pastor norte-americano Timothy Keller, Deuses Falsos, as Promessas Vazias do Dinheiro, Sexo e Poder e a Única Esperança que Realmente Importa. No domingo passado tivemos uma aula em EAD, ensino à distância, por meio da gravação da aula que foi postada no YouTube, e nós estudamos o terceiro capítulo desta obra, que tem como título O Dinheiro Muda Tudo. E nesse estudo nós fizemos uma análise da narrativa bíblica de Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10, passagem que conta a história de Jesus Cristo buscando e salvando o perdido Zaqueu. E de acordo com esse texto, nós aprendemos que o dinheiro, ele tem um poder idolátrico sedutor, como também ele pode exercer um poder idolátrico senhorial. E para que venhamos nos libertar dessa ligação idolátrica com o dinheiro, é necessário uma ação da graça especial de Deus em nossas vidas, como também precisamos do senhorio de Cristo em nosso coração, para que o Senhor nos livre desse ídolo superficial que é usado muitas vezes em detrimento de um ídolo profundo. O dinheiro, ele pode ser usado para satisfazer o poder, para satisfazer o desejo de controle que podemos obter por meio deste ídolo. Na aula de hoje, nós teremos a exposição do quarto capítulo. E eu convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Esse terá o texto da nossa exposição nessa manhã. Nós iremos estudar o quarto capítulo deste livro, que contém o título A Sedução do Sucesso. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15, eu vou ler e os irmãos irão me acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abaná e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, a tua palavra acabou de ser lida, e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nesta manhã, para que sejamos edificados. Que o Senhor, meu Deus, nos ilumine com teu Santo Espírito, e venha, ó Pai, nos trazer uma palavra com a qual nós estejamos cumprindo o propósito de viver do modo digno do Evangelho, o qual nós fomos chamados. Que o Senhor, meu Deus, venha nos fortalecer, venha nos sustentar e nos ajudar a lidarmos com os ídolos do nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos os irmãos aqui conhecem uma grande artista do mundo pop chamada Madonna. Madonna descreve com as suas próprias palavras o que é a sedução do sucesso na sua vida. E ela então diz: tenho uma vontade intensa, e toda a minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Esforço-me ao máximo para superá-lo e me descubro um ser humano especial. Então passo para outra etapa e me acho medíocre e desinteressante. Isso ocorre vez após vez. Minha ambição na vida origina-se desse medo horroroso de ser medíocre. E isso está sempre me movendo-me adiante. Porque, embora tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará. De acordo com essa fala, nós podemos ver que para Madonna o sucesso é como uma droga, que ela utiliza para poder ter um senso de importância e valor, mas quando a euforia acaba, ela tem que repetir a dose, de forma exacerbada. E a força por trás disso não é a alegria, mas sim o medo. Ela mesma diz que ela tem medo de ser medíocre. E por isso ela corre com todas as suas forças e energias para poder conquistar mais e mais sucesso na sua vida. Isso ocorre não só na vida de Madonna, mas na vida de pessoas que estão à procura de realizações e à procura do sucesso e são seduzidas por esse poder idolátrico. As pessoas hoje em dia estão abusando de si mesmas. Por quê? Porque estão se esforçando ao máximo para ir atrás da realização de seus sonhos, projetos e objetivos. E quando essas pessoas alcançam as suas metas estabelecidas, elas se sentem fantásticas. Porém, logo, a alegria vai embora, desaparece. E a pessoa então procura realizar novos projetos, novos sonhos ou desejos. Essa pessoa se torna uma dependente do vício da realização e desejam o sucesso acima de tudo. Porém, as suas conquistas não podem responder questionamentos como: quem sou eu? Qual é o meu verdadeiro valor? Como enfrento a morte? E quando a satisfação desse indivíduo desaparece, ele se depara com o seu próprio vazio existencial. E ele procura mais realizações para poder preencher esse vazio. Mais do que outros, o ídolo do sucesso nos dá a falsa percepção de que nós somos deuses da nossa própria existência.
de que nós temos, de certa forma, uma certa segurança, uma certa sabedoria em nosso desempenho e que nós não iremos depender de ninguém se estivermos sempre no auge da nossa vida e da nossa carreira. Um dos indicadores de que a pessoa ela faz do sucesso o seu ídolo é quando ela tem uma falsa sensação de segurança. Pessoas que são pobres e marginalizadas não se espantam diante das crises e dos problemas da vida, comparado às pessoas que são bem-sucedidas. Porque as pessoas bem-sucedidas, quando conquistam suas realizações, posses, bens e dinheiro, acham que têm uma vida perfeita e que nenhum problema vai chegar na sua casa. Esse é um indicador de que a pessoa está envolvida com a idolatria do sucesso. É uma pessoa que se sente o máximo. O outro indicador é aquele que faz do ídolo o sucesso, aquele que tem uma visão distorcida de si mesmo. É aquele que pensa de que, pelo fato dele ter uma atuação que traz um certo desempenho, que chama a atenção das pessoas em uma área da vida, ele pode ser um perito nas demais áreas. É o famoso sabichão. Ele tem uma especialização numa área e ele é famoso, mas ele acha que, por conta da sua habilidade nessa área, ele pode opinar sobre todos os assuntos da existência humana, porque ele se vê como aquele que sabe de todas as coisas, como o pai da ciência, como aquele que domina todos os assuntos filosóficos, como aquele que conhece toda a teologia. Um outro indicador de que uma pessoa está envolvida com o ídolo do sucesso, talvez esse seja o principal, é quando a pessoa acha que a sua existência ela se limita apenas ao auge da sua carreira. Essas pessoas, elas não conseguem enxergar suas limitações. Elas não conseguem enxergar que há um momento em que se deve parar daquilo que ela está fazendo e que está trazendo um determinado valor ou, de certa forma, está beneficiando a sociedade. E isso exemplifica muito bem os atletas. Tem muitos atletas que estão avançados em suas idades, não reconhecem as suas limitações e não querem aposentar, porque acham que quando se aposentar e sair do auge, vai ser o fim de suas vidas. Isso também pode se aplicar, meus irmãos, às pessoas do mundo corporativo, das empresas, funcionários eficientes que estão trabalhando e se desdobram cada vez mais para ter realização e sucesso, não reconhecem a hora de parar, de se aposentar, porque acham que o seu trabalho é aquilo que dá sentido à sua vida e à sua existência, porque vai lhe dar reconhecimento, vai lhe trazer uma certa realização. E esse tipo de idolatria, ele não se manifesta apenas de forma individual, de forma coletiva. Um grupo de pessoas podem idolatrar o sucesso. Isso é muito nítido na vida de teóricos da educação, sociólogos, cientistas, sempre reivindicando questões messiânicas, trazendo projetos, dizendo que podem mudar a sociedade, que a humanidade não vai passar mais nenhum problema com um determinado avanço tecnológico, um determinado avanço na área social, educacional. Deveria-se ter mais sobriedade e humildade no que concerne a relação de uma política pública ou de um progresso tecnológico que é capaz de produzir para solucionar os problemas da humanidade, mas não há. E a nossa cultura contemporânea, particularmente, ela impulsiona esse desejo idolátrico pelo sucesso, porque a pessoa só tem dignidade segundo as suas realizações. Não basta ser um bom cidadão, não basta ser um bom pai de família. O que você deve ser? O vencedor. Você deve ser o melhor. Você deve estar no topo. É isso que a nossa cultura contemporânea tem pregado. E um autor chamado David Brooks, ele escreve sobre o que é chamado de profissionalização da infância. O que é isso? É quando os pais se aliam às escolas para poder produzir super-humanos, super-crianças, super-adolescentes, que devem ser melhor em tudo. Devem tirar as melhores notas e devem querer os melhores empregos, que dão dinheiro e que dão sucesso. Brooks chama isso de mecanismo orgânico monstruoso. Qual é o resultado catastrófico disso? Profissionais frustrados com o seu trabalho, porque escolhem as profissões de acordo com aquilo que vai ganhar, ou de acordo
com aquilo que vai lhe dar certo status no meio social, e não de acordo com a sua real vocação. Mas, se a nossa cultura inteira nos incentiva com veemência a adotar esse Deus falso, como que nós podemos lidar com ele? É isso que nós iremos aprender nesta manhã, à luz dessa passagem de 2 Reis, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 15. Nós iremos aprender a triunfar diante deste ídolo do sucesso e das realizações pessoais. O que podemos aprender com essa passagem bíblica? Em primeiro lugar, nós podemos aprender que o sucesso não gera plena satisfação. Atente os seus olhos para o versículo 1. Olha o que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói de guerra. Naamã é um homem de êxito, um dos homens mais poderosos da sua época, e talvez aquele que tinha uma vida perfeita. É interessante como o autor do segundo livro dos Reis acaba elogiando este homem, mas no final do versículo ele traz um detalhe horrendo acerca desse personagem. Esse homem sofria de uma lepra. É o que é dito aqui no versículo 1. Apesar dele ser um homem rico, apesar dele ser um homem aclamado diante da sua sociedade, Naamã era um homem leproso. E a lepra, meus irmãos, naquele período, era uma doença que abrangia uma diversidade de enfermidades dermatológicas, fatais, devastadoras, que aleijava, desfigurava, e isso de forma devagar. As vítimas da lepra iam se deteriorando, se desfigurando. E o diagnóstico de lepra naquela época equivale ao diagnóstico do câncer nos dias de hoje. Quando a pessoa recebe a notícia que está com câncer, ela fica aflita e ela até pensa que pode ser o fim da sua vida. E assim era naquela época, quando uma pessoa recebia o diagnóstico de que ela estava com a lepra. E pensa num homem como Naamã, um homem que era comandante do exército do rei da Síria, um homem que era aclamado perante a sua população, a população do povo sírio, que fazia uma função equivalente de um primeiro-ministro, um homem que tinha habilidades de guerra, mas que era leproso. Era um homem que tinha um fator limitador na sua vida. Logo Naamã iria se inchar, sua pele e os seus ossos iriam se partir, se desprenderiam por etapas, enquanto ele estava morrendo aos poucos. Naamã tinha tudo, tinha riqueza, habilidade atlética, aclamação popular, mas sobre todas essas coisas, esse homem estava caindo aos pedaços. Esse homem era um homem leproso. Do que adiantava todo o sucesso de Naamã? Do que adiantava toda a sua grandeza, todos os seus grandes feitos, se ele não tinha paz no seu coração? Naamã não desfrutava de uma plena satisfação, porque havia um problema na sua vida. Havia uma doença. Esse homem era leproso. A lepra que ele teve representa a realidade de que o sucesso não pode nos dar a plena satisfação. Não pode completar o vazio existencial dentro do nosso coração. Não pode nos dar a paz na alma. Todo o sucesso que podemos conquistar é inútil comparado aos anseios transcendentais que há em nosso coração, que somente Deus pode suprir. Imagine, um grande homem como Naamã, com todo o seu sucesso, com a carreira belíssima, mas não tinha paz no coração, porque era leproso. O sucesso não pode gerar em você plena satisfação. Em segundo lugar, do versículo 2 até o versículo 7, nós podemos aprender com essa passagem que o sucesso não pode sanar os problemas da vida. Esse homem tinha um problema. Qual era ele? A lepra. E ele então recebe uma informação valiosa de uma serva que fora tirada do povo de Israel, uma escrava da sua mulher. No versículo 2 podemos encontrar essa informação. E essa menina então vai dizer, no versículo 2, no versículo 3, aliás, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Esse homem está desesperado, querendo a cura
da doença que se faz presente no seu corpo. Então ele recebe essa informação, o que ele faz? Ele vai se organizar para ir em Israel. Só que ele não segue a orientação da serva, porque a serva manda ele ir diretamente a quem? Ao profeta. Porém, o que ele faz? Primeiro ele vai ao rei da Síria, ele tem acesso ao rei. Ele é um homem de sucesso, ele é o primeiro-ministro da Síria. Essa era a função equivalente a qual ele desempenhava. E ele vai então falar com esse rei, e esse rei vai escrever uma carta para o rei de Israel. E ele pensa que através dessa carta, escrita de um rei para o outro, por meio então da sua relação social com o rei da Síria, agora o rei da Síria falando com o rei de Israel, ele poderia obter o quê? A cura. Antes de ir ao profeta, ele vai ao rei. E então é enviada a carta ao rei de Israel. E ele procura então se organizar, usar a sua riqueza, aquilo que ele tem. Ele se organiza aqui no versículo de número 5, versículo 4. Então foi Naamã, disse ao seu senhor, assim falou ao jovem que é da terra de Israel. No versículo 5, respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei a carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Então, Naamã vai levar a sua riqueza para apresentar ao rei de Israel, com o objetivo dele ser curado. Naamã está usando o sucesso para querer sanar o problema que há na sua vida. Então ele parte para Israel, leva a carta, leva então aquilo que ele tem como riqueza, e quando ele chega diante do rei de Israel e apresenta a carta ao rei de Israel, o rei lê aquela carta e não fica muito contente. Olha o que diz aí o versículo de número 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que o procura um pretexto para romper comigo. Então o rei já tem uma interpretação de que, olha, o rei da Síria quer um pretexto para poder romper comigo, invadir Israel, quem sabe iniciar uma guerra. Como que eu posso curar esse homem de uma lepra? Eu não sou Deus, para dar ou tirar a vida. E nós temos que entender, meus irmãos, que na visão de Naamã e do rei sírio, eles entendiam que a religião, como era nas demais nações daquela época, e como é nos dias de hoje, em alguns meios, a religião, ela funcionava como uma espécie de controle social. Era isso que Naamã e o rei sírio tinham como entendimento. E com isso, eles partiam do seguinte princípio: uma pessoa que vive de forma correta, que tem prosperidade, é uma pessoa que está próxima de Deus. Então, em vez de ir logo ao profeta, eu vou procurar aquele que tem mais fama, aquele que tem mais poder. E quem é aquele que tem mais poder e fama? É o rei de Israel. É por isso que eles vão direto ao rei de Israel, em vez de ir ao profeta Eliseu. Por conta dessa visão. Eles achavam que, pelo fato do rei ter o seu poder, ser um monarca de Israel, esse rei estava próximo de Deus. Esse rei é um rei que vivia de forma correta. Mas o Deus de Israel é um Deus diferente dos outros. E Naamã se depara com essa questão. E quando o rei fala que não pode curar Naamã, que não é como Deus que pode tirar ou dar a vida, ele toca no cerne do problema de Naamã. Por quê? Porque esse homem havia feito do sucesso e das suas realizações um ídolo na sua vida. E realização e dinheiro, meus irmãos, não pode dar e tirar a vida assim como Deus. Não tem esse poder. Não tem essa atuação como é a atuação do nosso Deus grandioso. Naamã, ele estava à procura de um Deus domesticado. Mas o nosso Deus é um Deus que é indomável. Ele buscava um Deus que tornasse seu devedor. Mas Deus, ele age segundo a sua graça e todos são devedores dele. Naamã estava buscando um Deus particular, mas Deus é Senhor de todo mundo, quer reconheçamos ou não. E somente Deus, segundo a sua graça, poderia sanar os problemas de Naamã. Somente Deus poderia curar Naamã, e não só curá-lo, como também lhe dar uma nova vida. Portanto, o sucesso não pode sanar os problemas da nossa vida. Sempre nós queremos dar um jeitinho para poder sanar os nossos problemas, assim como Naamã quis dar um jeitinho.
esteve ali organizando suas posses, seus bens, para poder oferecer, em detrimento de obter a cura. Esteve utilizando a sua influência com o rei da Síria, mas nada disso adiantou de nada. O rei de Israel não poderia curá-lo. Somente Deus poderia curá-lo, segundo a sua graça. Em terceiro lugar, o sucesso não te torna digno das bênçãos de Deus. Então nós aprendemos que o sucesso não gera em nós plena satisfação. O sucesso, ele não pode nos conceder o sanar dos problemas da vida, não pode sanar os problemas da vida. E o sucesso não nos torna dignos da graça e da bênção do nosso Deus, até porque a graça é favor imerecido. E no versículo 8, aqui, 2 Reis 5, nós podemos ver que Eliseu, ele ficou sabendo do que o rei de Israel fizera. Porque o rei, quando recebeu a carta, ele rasgou as suas vestes, ele ficou indignado. Então Eliseu levanta um questionamento. Ele diz: por que rasgaste as tuas vestes? E ele fala ao rei de Israel: deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então Eliseu está dizendo isso ao rei de Israel: olha, fala para Naamã vir aqui. Então ele vai saber que existe um profeta de Deus, existe um homem de Deus aqui em Israel. E Naamã, que poderia ter evitado todo esse percurso e ter ido direto ao profeta, agora é que ele vai ao profeta. Primeiro ele procurou o rei da Síria, depois o rei de Israel. Agora ele vai à casa do profeta Eliseu. E quando ele chega lá, o que Eliseu faz? Manda o servo dele falar com Naamã. Ele não vai falar com Naamã. Imagine você está recebendo uma visita, e as pessoas estão olhando, observando a visita, por exemplo, do governador do estado do Mato Grosso, ou de alguma pessoa importante no meio político. Chega na porta da sua casa, e em vez de você ir receber a pessoa com honrarias, você manda o seu sobrinho, ou então uma pessoa que trabalha para você falar com essa pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu. Lá estava Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, um homem importante. E o que Eliseu faz? Manda o servo falar com ele. E vai o servo falar com Naamã. E o servo vai dizer a Naamã: olha, o seu problema vai ser resolvido se você for ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã fica indignado. Naamã é um homem de sucesso. Naamã é um homem que tem um reconhecimento do seu povo. E agora o profeta, primeiro, não vai recebê-lo com honrarias. Manda um servo falar com ele e manda ele se lavar no Rio Jordão. Esse homem ficou totalmente irritado diante daquela situação. E a gente pode ver a irritação de Naamã aqui no versículo 11. Olha só, quando diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comido, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O que Naamã queria? Naamã queria um ritual. Naamã queria ser recebido pelo profeta com honrarias. O profeta deveria receber Naamã: ó, Naamã, o grande comandante, o grande senhor, abaixo do rei, quem comanda a Síria é Naamã. Então vamos fazer aqui um ritual, uma magia, para poder retirar a lepra de Naamã. Era isso que ele queria. Mas o sucesso não torna ninguém digno da bênção de Deus, não torna ninguém digno da graça de Deus. Um outro fator: Naamã poderia pensar o seguinte: já que o profeta, ele não vai receber o dinheiro que eu estou dando para ele, e não vai me honrar, e não vai fazer esse ritual de magia, ele pode me pedir para que eu faça algo difícil. E se eu fizer algo difícil, eu vou ser um merecedor da bênção de Deus. Era isso que Naamã pensava, era essa a cosmovisão de Naamã. Ele queria ser desafiado. Ir no Jordão, mergulhar 7 vezes, era fácil demais para ele. Por isso que ele achou aquilo um absurdo. Tanto que um dos oficiais vai falar para ele: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Não era uma coisa difícil. Ir no Jordão, mergulhar 7 vezes, era só isso. E Naamã então fica indignado diante daquela situação. Por quê? Porque ele tem um pensamento de que o sucesso o tornaria digno da bênção do Senhor. O sucesso o fazia se aproximar de qualquer Deus que existisse. Era essa a visão dele. Era esse o pensamento de Naamã. E para poder executar
essa ordem de apenas se lavar no Rio Jordão, Naamã, ele teria que admitir a sua impotência e receber como um dom gratuito a salvação do nosso Deus. E Deus, ele não queria de forma alguma que Naamã se aproximasse com orgulho, esbanjando suas conquistas, se achando digno por causa do seu sucesso. E diante da indignação de Naamã, um dos seus homens vai trazer então esse conselho aqui no versículo 13. Mas o sucesso não estava o tornando digno de receber a cura e de receber a salvação do Senhor. Em último lugar, meus irmãos, versículo 14 e versículo 15. O senhorio de Cristo destrona o ídolo do sucesso. No versículo 14, nós podemos ver então Naamã se humilhando, indo, se apenas se lavar. Ele vai. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Veja que surpreendente. Acontece um milagre. O homem que estava com o corpo praticamente tomado pela lepra, agora é curado pelo Senhor, segundo a graça maravilhosa e especial de Deus. E ele não somente é curado da sua lepra, mas Naamã nasce de novo. Por quê? No versículo 15, nós vemos um novo Naamã, um novo homem. O homem que agora tem Deus como Senhor da sua vida. Olha o que ele mesmo diz: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aqui estamos diante de um novo Naamã. De um Naamã que entende que Deus age com base na sua graça para com os homens. Que nós não precisamos fazer coisas difíceis e surpreendentes, extraordinárias para obter a salvação, porque nós não podemos nos salvar. É Deus que nos salva, segundo a graça dele, mediante a fé que ele mesmo põe em nosso coração. Por isso que a história bíblica da salvação ataca a nossa adoração ao sucesso do início ao fim. Naamã, para ser curado, ele teve que aceitar a palavra de uma serva e de um servo. Ele ouviu a palavra da escrava. Em Israel, ele ouve a palavra do servo de Deus. Deus envia a mensagem de salvação a Naamã por meio de pessoas que naquela época não eram tão consideradas pela elite, pela alta sociedade daquele mundo. E a resposta que Naamã precisava, ela não veio de palácios, ela não veio dos reis, ela não veio da sua influência, ela não veio do seu sucesso. A resposta que Naamã precisava veio das acomodações de escravos. E o exemplo supremo desse tema é Jesus Cristo. Por quê? Jesus não veio para Roma e nem para Alexandria. Jesus, ele veio para uma colônia atrasada. Jesus não nasceu num palácio. Aonde ele nasceu? Num estábulo. Dentro de uma manjedoura ele foi colocado. E ele serviu humildemente enquanto esteve aqui na terra. Jesus, ele é aquele que foi torturado e morto por nós. Ele ressuscitou e apareceu primeiro às mulheres. Gente que naquela época também não tinha tanta importância. A salvação de Jesus nos alcança mediante a entrega dele mesmo por nós, que se expressa em seu serviço, sacrifício e morte. E essa, meus irmãos, é uma das grandes mensagens do Evangelho. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 29 ao versículo de número 31. E é assim que Deus age, de acordo com a sua vontade soberana. O ídolo do sucesso na vida de Naamã foi substituído pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. E somente tendo, meus irmãos, o senhorio de Cristo em nosso coração, o sucesso será destronado. Concluindo, há uma personagem aqui nessa passagem bíblica que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem é ela?
no versículo 2, a escrava, a menina, a jovem, ela foi retirada do meio do seu círculo familiar. E talvez o culpado disso foi o próprio Naamã. O próprio Naamã tenha sido o culpado de tirar essa menina do meio do seu círculo familiar. E talvez ele mesmo, com o seu exército, matou toda a sua família. E essa menina agora está na casa dele, servindo ele. Essa jovem poderia ter caído na armadilha da vingança pessoal. Ela poderia escarnecer de Naamã. Oh, meu Senhor, caiu mais um dedinho hoje, não é mesmo? Que bom, quando você morrer, eu vou fazer uma festa. Mas não é isso que essa menina faz. O que essa menina faz? Ela tem empatia para com Naamã. Ela usa de sabedoria. Ela se sacrifica sem saber a utilidade desse sacrifício, perdoando, sem saber que Deus usaria esse sacrifício. E da mesma forma, Jesus, ele foi o servo sofredor, que se sujeitou aos açoites, prisão e morte. Na cruz, ele olha para baixo e diz: Senhor, perdoa esses soldados, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que pagou um alto preço por nós, que morreu por nós, que nos perdoou, que absorveu o castigo e a dívida pelo pecado, que pagou de modo que não tivéssemos que fazer nada, porque Ele pagou alto preço por nós, na cruz do Calvário. E nós, meus irmãos, não escaparemos da idolatria do sucesso apenas fazendo severas repreensões a nós mesmos. Nós precisamos do senhorio de Cristo no nosso coração. E para isso é necessário nos atentarmos àquilo que Cristo fez por nós. E só assim entenderemos que a salvação ela é pela graça, que somente em Deus podemos encontrar a plena satisfação. E segundo a graça de Deus, o Senhor pode nos ajudar a sanar problemas em nossas vidas. Que só apenas pela graça de Deus somos dignos da bênção do Senhor. Apenas pela graça. Quando nós cremos que, com a mente, que Ele realizou em nosso favor, Jesus Cristo, e nos comovemos no coração pelo que Ele fez por nós, o vício do sucesso, ele começa a todo custo a ser destruído por completo em nossas vidas. Portanto, que nós venhamos nos libertar da sedução do sucesso. Como? Trazendo à nossa memória o que nós aprendemos hoje. O sucesso não gera a plena satisfação. O sucesso não torna alguém digno da bênção de Deus. O sucesso não pode sanar os problemas da vida. E o senhorio de Cristo em nossos corações, somente Ele pode nos livrar do poder idolátrico do sucesso. Eu encerro essa aula com uma ilustração. Todos aqui devem conhecer um cantor muito famoso chamado Elvis Presley. Todos aqui conhecem. Elvis cantou músicas evangélicas e músicas que não eram cristãs. E no seu show, Elvis Presley estava no palco com a sua banda, e os integrantes da Elvis Mania, que era o grupo, o fã-clube do Elvis, estavam com uma faixa com os seguintes dizeres: Elvis é o nosso rei. Naquele momento, diante daquela cena, Elvis Presley manda parar o show, todos ficam em silêncio, e ele aponta para os integrantes da Elvis Mania, dizendo: só existe um único rei, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu pergunto aos irmãos: quem é o rei da sua vida? Quem é o Deus da sua vida? O que exerce senhorio no seu coração? É a sua carreira profissional? É o sucesso? São as suas realizações? Eu espero que o rei da sua vida seja Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Somente Ele pode dar sentido à nossa existência. Somente nele podemos ter a salvação. Somente Ele irá nos levar para uma eternidade, aonde não enfrentaremos problemas algum. Por isso, substitua o ídolo do sucesso pelo senhorio de Cristo no seu coração. Vamos orar? Convido os irmãos a se colocarem de pé, para que a gente possa orar e encerrar a nossa aula nesta manhã.
Senhor Deus e eterno Pai, o Senhor falou o nosso coração. E o Senhor, Pai, nos mostrou que o sucesso, que as realizações pessoais não podem, de forma alguma, trazer plena satisfação para nós. O sucesso e as realizações trazem alegrias momentâneas, passageiras. Mas somente no Senhor podemos encontrar a plenitude da alegria. Só no Senhor, meu Deus. Portanto, seja, ó Pai, o nosso Rei. Destrone os ídolos do nosso coração. Destrone o ídolo do sucesso que há em nós. E nos ajude, meu Deus, a estarmos buscando ao Senhor com todo o nosso coração, te exaltando e te honrando com as nossas vidas. Nos ajude a viver de modo digno do Evangelho a que fomos chamados. Tenha, ó Deus, misericórdia de nós. E não nos deixe, ó Pai, sermos cegos por conta dos nossos ídolos. Ó Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E nos ajude, ó Pai, a estarmos honrando e glorificando ao Senhor com a nossa existência. Ser com as nossas vidas, meu Deus. Ser propício a nós, pecadores. Assim, ó Deus, que nós oramos ao Senhor. Te agradecemos e te exaltamos por esse momento maravilhoso que tivemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A nossa BD termina por aqui. Na semana que vem iremos estudar o capítulo de número 5 deste livro, que tem como título O Poder e a Glória. Que Deus esteja te dando um ótimo domingo e logo mais à noite retornamos com o culto às 18h30.